Agora teremos o Coronel Marinho. Quero chamar o Coronel Marinho, por favor, à tribuna. Tenho a honra, a alegria de apresentar esse homem probo, íntegro. Durante 17 anos, se eu não me engano, foi comandante do batalhão PM, aliás, nos estádios de futebol que esse homem fazia para... Por favor, quem já acordou pode sentar. Coronel Marinho é o presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Paulista de Futebol. O tema que ele estará falando agora é sobre a arbitragem, sobre a violência nos estádios, o que a gente tem visto em profusão, infelizmente, e o Estatuto de Defesa do Torcedor. Coronel Marinho, uma alegria recebê-lo. Obrigado pela amizade, obrigado pela consideração, pela disponibilidade de tempo em também ter vindo, como aos que nos antecederam, meu amado mestre Panhoca, que eu estimo demais, coincidentemente também por ser tão inteligente, São Paulino. Esqueci da doutora Letícia, colega no meu mestrado também, está ali presente. Temos o Thanos, doutor Thanos, que é da Rádio Jovem Pan, de Campinas. E o Dunga, também um homem conhecido no meio da imprensa, da mídia, aqui em Campinas e Valinhos. Alegria recebê-los. Aos demais, perdoem a não denominação de todos. Coronel Marinho, muito obrigado pela sua presença. Por favor. Desculpe-me quando eu falar assim, 5 minutos, 3 minutos. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês, a convite do Dr. Orlando. E confesso para os senhores que eu sou um cara muito da parte prática e pouco da oratória, né? Não sou nenhum palestrante, longe disso. Eu sou um profissional que sempre gostou do esporte, sempre gostou da parte, principalmente, do policiamento, da praça desportiva, estudando as coisas, no sentido de melhorar as condições de segurança de um evento que envolve multidões, é uma coisa muito séria. Nós vimos aí exemplos tão tristes, né, quando envolvem a violência no futebol ou em qualquer esporte, e sabe que as consequências são realmente marcantes e danosas, né, porque envolve vidas, e quando envolve vidas é uma coisa séria. Eu sempre tive esse cuidado quando militei na Polícia Militar por 30 anos, e desses 30 anos, 17 foram dedicados ao policiamento em praças desportivas, e fiquei tanto tempo lá porque eu gostava mesmo, me empenhei, me dediquei, e terminando essa minha fase da vida da Polícia Militar, fui convidado para trabalhar na Federação Paulista de Futebol, e aonde eu tenho oportunidade de muita coisa que eu não fiz lá atrás, porque não tinha, vamos dizer assim, esta área para poder explorar melhor e melhorar o nível de segurança nos estádios e no futebol. Com essa oportunidade que eu tive, dada pelo Dr. Marco Polo, que é o presidente da federação, eu pude desenvolver algumas coisas, e estamos desenvolvendo alguma coisa no sentido de melhorar a segurança, tudo com base no Estatuto, que é um marco de mudanças com relação a seguranças em eventos esportivos. Porque nós tínhamos o antes e depois do Estatuto, e aí eu vou explicar para vocês o que era o antes e o que era o depois do Estatuto. E vou dar uma pincelada com relação à arbitragem, que também é outro ponto polêmico, nevrálgico no futebol. E eu fui convidado, mais especificamente, na federação em outubro de 2005, quando eu me aposentei na Polícia Militar, para que pudesse mudar toda a gestão com relação à arbitragem no futebol paulista, em razão daquele escândalo do Edilson de Carvalho, que é um árbitro envolvido em apostas, né? E nós tivemos que fazer, aí, a convite do Dr. Marcos, uma mudança radical na administração da arbitragem aqui em São Paulo, que acabou sendo
hoje um exemplo a nível nacional, que muita gente nos procura para informar como que é feito isso hoje. E eu vou dar uma pincelada com relação ao que se faz hoje na arbitragem, a fim de você blindá-la, né, daquelas situações que nós vimos no passado, da tentativa de se manipular um resultado com o uso da arbitragem. Só que manipulação de resultado não é só na arbitragem, né? Envolve outros setores, o próprio atleta, técnicos, dirigentes. E há uma preocupação hoje a nível mundial da FIFA, aproveitando esse tema da apostas, né? Uma preocupação muito grande com relação a isto. Tanto é que hoje a Interpol também está envolvida nesse trabalho com a FIFA. Nós estamos já, lá na federação, editando uma cartilha de prevenção com relação a esse tipo de ação, que no Brasil ainda é pequeno, mas na Europa, na Ásia, é muito grande, essa incidência de apostas no futebol. E essa preocupação da FIFA, porque isso não venha se enraizar, porque acaba perdendo toda uma legitimidade com relação ao esporte, ao futebol, como resultado, que vai influenciar no investimento no futebol, com os patrocinadores. Se você tiver um desgaste de um produto, né, não confiável, um produto não confiável, você perde muito com isso em termos de negócio, né? Então essa preocupação hoje mundial, e a federação também já está dando um passo no sentido de mostrar a nossa preocupação com isso, com uma cartilha, explicando o que é isso e como deve se evitar, né? Já prevenindo esse tipo de ação aqui no Brasil, em especial aqui em São Paulo. Bom, senhores, eu começo falando do Estatuto de Defesa do Torcedor, porque nele está ligado o problema da violência, o combate à violência no esporte e também com relação à arbitragem. Eu acho que um item importante, quando foi criado em maio de 2003, o Estatuto, quando ele foi sancionado pelo Presidente da República, e o Presidente era o Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, então houve uma mudança muito grande com relação à administração, à gestão do esporte, dos clubes, com relação à segurança nos eventos. E lá, com a mudança agora recente, em 2010, com a nova lei que mudou alguns artigos do Estatuto de Defesa do Torcedor, nós temos esse artigo primeiro que é fundamental, que é assim, a destinação de responsabilidade para todos. Porque antigamente se jogava a responsabilidade de qualquer coisa que acontecia no estádio de futebol nas costas da polícia militar. O dirigente, ninguém se tinha aquela coisa, eu sou responsável também. Não, ficava tudo nas costas da polícia militar. E eu passei por isso, até 2003. Né? A gente trabalhava de uma forma sozinho, em tudo, no planejamento, na execução, fazendo coisas que não era nossa responsabilidade de fazer, como cuidar das portarias, essas coisas que é do clube, do organizador. Mas como nós não tínhamos uma lei que forçasse esses órgãos, a federação, a se empenhar em fazer as coisas, sobrava tudo para nós. E se acontecesse alguma coisa no estádio, a polícia militar é a grande responsável. Como eu ouvi em vários acontecimentos, se imputar à polícia militar a responsabilidade, quando ela é menos responsável numa organização de um evento. E aí nós vimos a criação desse estatuto, e lá no artigo 1º lá dele fala: a prevenção da violência nos esportes é de responsabilidade do poder público, das confederações, federações, ligas, clubes, associações ou entidades esportivas, e eu não estou conseguindo dar, entidades recreativas e associações de torcedores, inclusive dos seus respectivos dirigentes. Novidade: entidades recreativas e associações de torcedores. Que lá atrás, na primeira edição da lei, nós tínhamos lá que a responsabilidade era da confederação, federações, etc. Só que esqueceram um item importante: o torcedor. Ele também faz parte da prevenção da violência nos estádios. E aí, mais para baixo, nós vamos ver que entra o problema das torcidas organizadas, que é o nosso grande problema nos estádios de futebol. Além da organização, sim, que faz parte, uma má organização, uma má gestão no trabalho da organização do evento, você vai gerar alguma forma de violência. Quando você frustra o torcedor, você gera uma violência. Mas o fator principal na violência dos estádios, infelizmente, é a torcida organizadas.
E o que nós podemos fazer, o que estamos fazendo na federação? Vamos falar agora da violência nos esportes, que é a parte do meu tema também. O que a gente está fazendo, o que a federação tem feito, o que as outras entidades têm feito, colaborado no sentido de minimizar esse problema da violência no futebol ou nos esportes. Nós vivemos uma crise na sociedade, uma crise de valores muito grande, principalmente com os jovens, né? E isso causa preocupação porque você vê o nível de violência ele sendo aumentado em termos de agressividade. Antigamente, quando tinha uma briga no estádio, era no muque, era quem tinha mais força levava. Hoje não. Quando você tem uma ação de violência no estádio, um episódio de violência no estádio, você tem mortes. Por quê? Uso de armas de fogo, espancamento. Quer dizer, você quer eliminar o seu inimigo, você não quer enfrentar o seu adversário, você quer eliminar o seu inimigo. Então a intolerância das pessoas, a intolerância desses grupos é que tem causado essas cenas que às vezes a gente vê de grande violência nos estádios. E como combater isso daí? Como combater isso daí? Com o estatuto, muitas entidades começaram a se envolver no problema, principalmente o Ministério Público dos Estados de São Paulo e o Ministério Público do Brasil. Em especial de São Paulo, porque São Paulo realmente é onde se encontram os grandes clubes, as grandes torcidas. Não temos só, por exemplo, do Rio de Janeiro são 2, 3 clubes. Aqui nós temos 4 grandes clubes, com 4 grandes torcidas. E com várias delas com torcidas organizadas aí. Por exemplo, Corinthians tem mais de 5 torcidas organizadas. Palmeiras 2, São Paulo 2. Então, o Santos tem 2 torcidas organizadas. Então, o problema realmente é grande aqui em São Paulo. E por isso que ele invoca outras entidades nessa participação na discussão da violência. Então nós temos aqui em São Paulo o Ministério Público e hoje é um grande parceiro, nós somos um grande parceiro nesse trabalho com o Ministério Público. Nós temos diversos TACs assinados com o Ministério Público para que possamos minimizar esse problema da violência nos estádios de futebol. E temos conseguido isso. De que forma? Com relação à nossa grande preocupação, que são as torcidas organizadas. Hoje, para que uma torcida organizada entre no estádio, ela precisa existir como entidade privada. Tem que ser legalizada. No momento que ela está legalizada, por exemplo, ela tem o CNPJ, ela tem o seu estatuto, isso tudo é fornecido para a federação. No momento que ela nos fornece esse material, nós liberamos essas torcidas para entrar no estádio, desde que seus membros sejam cadastrados na Federação Paulista de Futebol. Esse cadastramento, então, é feito por nós, por força de um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, e foi uma forma de nós controlarmos as torcidas. E conseguimos, vamos dizer assim, no meio delas, fazer uma depuração dos seus membros no quadro da própria torcida. Porque o bandido, o marginal, ele não se cadastra. E para entrar no estádio, ele tem que ter a carteirinha, o cartão da torcida, para entrar com o uniforme da torcida, né? Tem que ser cadastrado com esse cartão, onde é feita uma triagem no acesso, para que ele possa frequentar esse estádio. Então nós diminuímos bastante o grupo, selecionamos as pessoas que pertencem a esse grupo e nós temos conseguido, de uma certa forma, controlar a violência no estádio e fora dele também. Lógico que envolve também o trabalho com a Polícia Militar. Eu não sei se vocês sabem, é importante a gente estar aqui para esclarecer os senhores isso. Todo jogo, todo evento que vai ter no estado de São Paulo é feita uma reunião prévia na Polícia Militar, com a participação de todos os atores envolvidos na organização ou no trabalho da prevenção da violência. Então entra a federação, entra as torcidas, os membros das torcidas organizadas nessas reuniões, membros do transporte público, enfim, todos que têm uma participação direta ou indireta na segurança dos eventos. E a torcida organizada, para poder levar lá a sua faixa, que é o coração deles, o seu instrumento musical, que é o que move essas torcidas, eles têm que participar dessa reunião, porque senão eles não entram com esses instrumentos nem com a faixa. Então é uma forma de você estar segurando as coisas e que possa levar a coisa no melhor caminho possível, dentro do evento
nos estádios de futebol. E temos conseguido isso. A ação do Ministério Público muito forte em cima deles também. Na medida que uma torcida começa a dar uma sequência de problemas, o Ministério Público abre um inquérito civil, porque eles têm um TAC com o Ministério Público, obrigando a se comportarem dentro do estádio e fora dele. Então, toda vez que há uma torcida em constantes envolvimentos em ações, abre-se um inquérito civil, vai se apurar e pode até se pedir a eliminação dessas torcidas. E hoje a gente tem sido, assim, como referência para os demais estados, essas ações. O cadastramento, por exemplo, esse cartão do torcedor, que a gente chama cartão da paz, ele tem um chip lá que eu tenho a identificação dessas pessoas. E hoje, a partir de 2014, nós vamos ter um leitor no portões de acesso dessa torcida, porque é um portão exclusivo para eles. Essa pessoa vai passar o cartão e vai dar lá a sua identificação. E se ele tiver algum problema de impedimento de entrar no estádio, ou por ação administrativa nossa, ou pela justiça, vai constar lá que ele está proibido. Nós temos esse controle. E nós vamos começar a implantar agora em 2014. Então vocês estão vendo que a gente está avançando para que a coisa realmente tenha um controle mais efetivo em cima dessas pessoas. E nós queremos cada vez mais eliminar o mau torcedor de dentro do estádio. Agora, uma coisa que eu chamo a atenção. Isso tudo nós estamos fazendo, federação se empenhando. Eu lembro outro detalhe que quando fala aqui no estatuto, a obrigação de cadastramento, de se manter um banco de dados de cadastramento é da própria torcida. Não é da federação, não, e nem dos clubes. Mas a federação tem feito isso daí com algo a mais para que a gente possa estar colaborando com as autoridades no sentido de controlar a violência. A federação faz isso, paga, é recurso próprio, não é recursos que vêm de fora, dentro do governo, não. Recursos da própria federação. E custa caro. Mas nós estamos fazendo. Estamos vendo outras soluções, como reconhecimento facial, que é uma outra coisa que lá na frente vai ser de uma utilidade muito grande. Vocês imaginam uma pessoa proibida, ou quem praticou um ato e não conseguiu ser preso na hora, mas eu tenho filmado essa pessoa, a pessoa vai para o meu banco de dados, esse software do reconhecimento facial vai pegar essa pessoa lá na frente. Dias depois, um mês depois, se ela aparecer no estádio, ela vai ser identificada como suspeita, ela vai ser detida porque já tem uma ocorrência sobre aquele ato que aquela pessoa cometeu e vai ser punido por isso. Então, se imagina um dia que eu tivesse esse sistema montado, eu pegar uma pessoa lá no meio do público que cometeu um ato dias atrás, ou meses atrás, e vai ser processada por isso. A repercussão que isso vai causar nas demais pessoas que vão no estádio. Com certeza vão começar a ter aquela sensação de segurança que existe nos estádios, vai ter um fim. E é isso que eu tenho lutado. E hoje eu tenho essa oportunidade de fazer como um membro da federação, coisa que eu não tinha lá atrás da polícia. Eu tenho recurso para isso, eu tenho pessoas que estudam isso, empresas que têm conversado bastante para desenvolver alguma coisa nesse sentido. E eu acho que nós estamos chegando lá. Nós estamos começando a realmente incomodar os maus torcedores. E uma coisa que sempre nos causa um pouco de incômodo também é o problema da sensação de impunidade das pessoas, que é geral na sociedade e que desponta muito mais séria lá no futebol. Essa sensação de impunidade, nós temos discutido bastante isso, de que forma nós podemos agilizar a punição dessas pessoas. Nós temos uma dificuldade muito grande, quer dizer, nós temos a ação da polícia preventiva ou repressiva imediata, quando prende as pessoas numa ação ilegal, encaminha-se à delegacia para fazer o boletim de ocorrência e a coisa não tem sequência. E é isso que tem... É uma mola propulsora de violência, é a impunidade. Por mais que você faça, melhore a organização do evento, melhore a situação dos estádios, em termos de conforto, de acessibilidade do torcedor, apesar de todas essas medidas, nós não conseguimos diminuir com que os maus torcedores continuem frequentando os estádios e continuem promovendo a situação de insegurança às pessoas que lá comparecem, afastando famílias, afastando as pessoas, mulheres, no estádio.
Então, o que nós estamos lutando bastante com o envolvimento do Ministério Público agora, com o envolvimento da Secretaria de Segurança Pública, nós estamos aí desenvolvendo um trabalho junto à Secretaria, de que forma nós vamos fazer agilizar a punição desses maus torcedores. De que forma a Justiça pode colaborar com isso. De que forma a Justiça pode se estruturar para podermos realmente aplicar essa lei. Porque no Estatuto de Defesa do Torcedor aqui nós temos as tipificações, a partir de 2010, várias tipificações com referência a crimes ligados ao futebol, né? Mais para baixo, pode ser, vai descendo na parte de tipificações. E penas para isso, só que ninguém aplica nada hoje ainda. Eu vou dar um exemplo para os senhores. Nós tivemos, ano passado, a Polícia Militar apreendeu um ônibus com pedras, madeiras e um carro de um torcedor que estava escoltando esse ônibus. Aquele cara que vai dar proteção para o grupo. Foi preso, encaminhado ao distrito. Esse torcedor foi impedido de entrar no estádio de futebol. Ele foi impedido por nós. E qual foi a nossa surpresa? Que este ano, numa mesma ocorrência, a Polícia Militar cercou um ônibus, prendeu esse mesmo torcedor fazendo a mesma coisa que ele estava fazendo lá um ano atrás, ou seja, escoltando o pessoal. O mesmo tipo de material foi levado novamente da delegacia e pergunta aos senhores, esse torcedor foi punido? Dentro de uma norma que hoje existe, do Estatuto de Defesa do Torcedor, com a tipificação lá prevista, pergunta se eu recebi alguma coisa de punição desse torcedor pela Justiça. Não. Isso, desde o ano passado, este ano, nós tivemos o mesmo caso, esse mesmo torcedor continua indo nos estádios, sem que ele tenha sofrido qualquer sanção por parte do Estado. Esta é a nossa realidade. Que a gente costuma dizer no jargão de enxugar gelo. Isso, gente, desde lá quando eu comecei no 2º Batalhão de Choque, em 1988, quando ingressei lá no batalhão para fazer o policiamento em praça desportiva, desde 1988, nós estamos nesse dilema. Criaram-se normas, nós temos hoje leis, nós temos previsão legal para as coisas, nós temos como punir e não conseguimos fazer isso. Infelizmente. Gasta-se uma fortuna, emprega-se meios do Estado de uma forma absurda. Se você observar quantos policiais militares foram usados lá em Mojimirim agora. Um público de 15 mil pessoas, gente. Não foi um público de 60 mil pessoas. Um público de 15 mil pessoas. Com certeza, a Polícia Militar empregou mais de 700 homens nesse evento. Com viaturas, polícia rodoviária, escolta aqui de São Paulo, da unidade até Mojimirim, ida e volta desses torcedores. Por quê? Porque ninguém é punido quando se comete um crime. No momento que nós passarmos a punir essas pessoas, pode ter certeza que o Estado vai levar vantagem, os torcedores de bem vão levar vantagem, quer dizer, todo mundo vai ter vantagem. E o nosso grande problema é esse problema da sensação da impunidade. Na verdade, é a impunidade que impera nesse país, em especial lá no futebol, que é o que nós estamos tratando aqui. Infelizmente, é isso que acontece. E sempre que eu tenho oportunidade, eu falo isso na imprensa, eu bato. Se eu estou lá incomodando o Poder Judiciário, paciência, gente, mas alguém precisa saber que alguma coisa não está funcionando e alguém tem que se identificar com o problema e começar a se mexer. A nossa parte nós estamos fazendo, isso eu gostaria de mostrar para vocês e eu agradeço até essa oportunidade de estar aqui para mostrar que se faz. Porque muitas vezes se tem a impressão que a federação ou até a CBF não faz nada. Que está lá sentadinha, né? Não. Nós temos um departamento na federação que chama-se Departamento de Segurança e Prevenção. Eu sou o diretor, que cuida dessa parte de cadastramento de torcidas organizadas, de acompanhamento dessas torcidas organizadas. Eu me reúno com a liderança dessas torcidas organizadas, eu converso bastante com esse pessoal, nós punimos essas torcidas organizadas
Nós punimos os torcedores de forma administrativa, com uma resolução, que não tem uma força de lei lá, de uma sanção da justiça, que é o mais indicado. Nós não temos esse poder, mas nós estamos tentando fazer alguma coisa. Nós temos, por exemplo, nesse departamento, o controle dos laudos técnicos dos estádios, que está no estatuto, que é uma obrigação dos clubes, para que o estádio possa abrir para o público, que tenha 4 laudos técnicos. Nós fazemos esse acompanhamento, nós exigimos dos clubes. O Ministério Público hoje está muito empenhado nisso com a gente, nos obriga, inclusive, a encaminhar os laudos, tem esse acompanhamento direto. Vocês podem ver que os estádios hoje estão começando a criar ter uma cara, né? Porque o bombeiro exige, por exemplo, corrimãos, escadas com a medida certa. Então os estádios estão mudando um pouco de cara em termos de segurança, em termos de nível de segurança, de conforto para o torcedor. Muito tem que se caminhar, mas já está, você vê que mudou, já começa a ter um padrão dos estádios. Isso fruto do nosso Estatuto de Defesa do Torcedor. Quando eu falei para vocês que houve uma mudança de 2003 no tocante a esse trabalho de segurança, de conforto ao torcedor, consumidor, porque muita gente também não sabe da força desse estatuto como na defesa do torcedor consumidor. E a gente tem alertado os nossos dirigentes da força da lei, que, por exemplo, se um torcedor que lá no seu estádio tropeça por uma situação de irregularidade no piso e quebra um braço, ou machuque uma cabeça, ou morra, imagine qual vai ser a indenização que esse clube vai ter que fazer. E eu falo para os dirigentes, invistam no seu clube, no seu estádio, porque é muito mais compensador do que você pagar a indenização para o torcedor. E o nosso torcedor não sabe dos direitos que ele tem, quando ele paga o ingresso e quando ele entra dentro do estádio de futebol. Não sabe a força da lei que dá para eles. Agora, os nossos dirigentes estão começando a conscientizar desse problema aí. Da importância de se zelar pelo seu estádio, de proporcionar conforto ao torcedor, segurança ao torcedor. Muitos reclamam disso. Pô, coronel, o bombeiro está sendo muito exigente, a polícia militar está sendo muito exigente com a gente. Eu falei, gente, façam porque é para o seu bem. Se pediu para você aumentar a sua escada, colocar um corrimão ali na arquibancada, faça que é para o seu bem. E hoje assim, não fez, o estádio não é liberado. O estádio fica interditado. E a federação não é complacente com eles não. Apareceu o laudo para mim lá, reprovado, no dia seguinte já tem uma resolução interditando o estádio. E isso é prejuízo para o clube. Mas nós não abrimos mão de certas coisas em razão da própria exigência da lei. Esse artigo 23 é que fala dos laudos técnicos. Nós temos um decreto hoje também que regulamenta esse artigo, e uma portaria do Ministério dos Esportes que colocou lá como que são os laudos padronizados, né? É um padrão nacional de laudos hoje no Brasil. Quer dizer, um avanço muito grande que se deu, principalmente com a regulamentação desse artigo 23. Para a segurança de nós aqui, né, torcedores. Enfim, senhores, essa parte do estatuto, passando para os senhores dessa importância do estatuto, desse combate da violência. E aí eu entro na parte da arbitragem, que também o estatuto aborda, porque ela exige que o árbitro de futebol, em competições profissionais, que haja o sorteio da escolha do árbitro para apitar uma determinada partida. Tá? A lei é bem clara nesse sentido. E aí, o que nós fizemos na federação também foi criar uma série de mecanismos para que você pudesse melhorar o nível de arbitragem, né? O nível dessas pessoas que atuam, de resgatar a credibilidade na arbitragem. E aí nós desenvolvemos um trabalho juntamente com o Dr. Marco Polo, que foi o seguinte, estruturar a arbitragem de mais 2 órgãos. Nós temos a comissão de arbitragem, aí foi criado a ouvidoria da arbitragem e a corregedoria da arbitragem. Então existem 3 entes aí que cuidam da arbitragem para que ela possa ter uma credibilidade perante
o público em geral, perante as pessoas que vivem no futebol, no meio do futebol. E o que faz cada uma delas? A ouvidoria da arbitragem, ela foi criada, e é um ex-árbitro que cuida dessa ouvidoria, para analisar as reclamações dos dirigentes com relação a um determinado jogo, a uma determinada atuação de um árbitro. É uma forma de dar uma proteção à comissão de arbitragem, tá? Dar uma isolada na comissão de arbitragem. Então a ouvidoria analisa o jogo, faz um relatório de tudo que aconteceu, encaminha para o clube o seu parecer, encaminha para a comissão também, e nós tomamos a providência com relação àquela equipe de arbitragem. Se justificou a reclamação, nós temos que tomar medidas, suspendendo, reorientando o árbitro, participando de novas instruções. Enfim, é uma forma de você dar uma resposta a quem fez a reclamação, para que eles tenham realmente confiança no trabalho que está sendo feito. E a corregedoria da arbitragem, que hoje é um ex-delegado, delegado aposentado que comanda, ela faz a parte de investigação caso haja uma denúncia contra um árbitro ou uma equipe de arbitragem. No caso de fraude de resultado, participação em jogos, ela analisa toda a documentação, porque anualmente a documentação do árbitro é analisada em termos de antecedente criminal, antecedente civil, e aí esse corregedor é que analisa toda essa documentação e dá o seu parecer, se aquele árbitro pode continuar atuando ou não, e apura as denúncias de uma suspeita de envolvimento dele numa fraude envolvendo um determinado jogo, ou ele participando de algum esquema fraudulento. Então, há uma investigação, nós pagamos investigadores particulares para que façam uma investigação, a contato com as entidades, e se for comprovado que aquele árbitro não tem condições morais de continuar no quadro, ele é sumariamente eliminado. Porque os árbitros são prestadores de serviço hoje da federação, tá? Não existe nenhum vínculo com eles, empregatício. Isso a Lei Pelé traz lá num artigo da Lei Pelé, falando que eles são prestadores de serviço. Então a federação, como que ela faz o pagamento dessas taxas de árbitro? Através da cooperativa dos árbitros que existe aqui em São Paulo. Nós temos um contrato com a cooperativa e repassamos os valores para pagamento desses árbitros depois da sua taxa. E também uma outra coisa que a gente faz em razão da lei, que é o pagamento antecipado. Então um árbitro, quando vai apitar um jogo, ele já recebe o seu dinheiro, a sua taxa, em razão do estatuto que obriga a isto. Então nós temos já essa ação na federação de pagar o árbitro antes da sua ação no jogo. Então é uma forma de você estar resguardando cada vez mais a seriedade que você tem que ter com o assunto futebol. Nessa parte que eu falei para você, de segurança em estádio, e nessa parte da arbitragem. E tudo, nós pautamos nosso trabalho lá com transparência, pela transparência. Tanto com os dirigentes, com os torcedores, como também com os árbitros. Nós somos muito abertos com eles, no termo do que se faz, o que se quer deles. Nós temos aquele trabalho de gestão pela qualidade lá. Hoje, por exemplo, nós temos o certificado do ISO 9001 na federação, no departamento de árbitros, porque a gente quer realmente fazer com que a coisa seja séria nesse trato com o futebol. E eu cuido de duas áreas bem nevrálgicas, né, que é a segurança e a arbitragem, bem polêmicas por sinal. Mas é uma satisfação que eu faço hoje, esse trabalho, e foi uma satisfação também mostrar isso para os senhores hoje aqui, tá? O que se faz na federação, o que se faz para o bem do futebol. E continuamos fazendo. E eu, Orlando, encerro a minha participação, porque é isso que eu tinha que falar hoje aqui com relação a isso, tá? Obrigado.